Olá, estamos começando aqui mais um One Pocket, aquele período curto e básico no meio da tua semana, para te lembrar que no sábado tem o nosso culto do One. E para não perder o costume, já vamos começar cantando. Vem com a gente, essa canção se chama Reina. E é sério, já cansei de me enganar, sei que não vou encontrar em mim. E eu quero em teus braços me jogar, plenitude eu sei só em ti. Imploro, me conserta, apara as arestas, refaz em mim a imagem que perdi. Cansei de ser de igreja, eu quero ser a igreja. Habita em mim, faz tua casa aqui. Reina, pra que enfim eu seja tudo que almejas em mim. Sim, reina, pra que o mundo veja tudo que almejas em mim. E é sério, já cansei de me enganar, sei que não vou encontrar em mim. E eu quero em teus braços me jogar, plenitude eu sei só em ti. Imploro, me conserta, apara as arestas, refaz em mim a imagem que perdi. Cansei de ser de igreja, eu quero ser a sua igreja. Habita em mim, faz tua casa aqui. Reina, pra que enfim eu seja tudo que almejas de mim. Sim, reina, pra que o mundo veja tudo que almejas de mim. Reina, reina, pra que enfim eu seja tudo que almejas de mim. Sim, reina, pra que o mundo veja tudo que almejas em mim. Que Ele possa reinar na sua vida a cada dia. E vamos de música antiga, Tu és soberano. Essa eu tenho certeza que você conhece. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. E tudo o que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo do início. E Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. E tudo o que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, Tu te importas comigo também. E
E esse amor tão grande revela-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, e tu te importas comigo também. E esse amor tão grande revela-me, amarra-me a ti. E tu és tremendo. E tu és tremendo. Só Ele é. E tu és tremendo. Amém. Como é bom estar com você em mais um dos nossos cultos do One Pocket. Essa é a nossa versão resumida, ou um pouquinho menor, Pocket, durante a semana, para te preparar um pouquinho mais aí também para os nossos cultos de sábado. Eu quero te convidar para participar conosco dos nossos cultos aos sábados aqui na Primeira Igreja Batista de Curitiba. Se você não é da região de Curitiba, para assistir as nossas transmissões, e se você é da região, para participar conosco também. E hoje eu quero conversar com você sobre o tema dessa mensagem, que é quando o milagre bate na nossa porta. Alguma vez você já ficou esperando por algum milagre? Ou, quem sabe, você precisava que algum milagre acontecesse na sua vida? Eu não sei para você, mas algumas vezes parece ser tão difícil a gente entender como é que Deus trabalha com essa questão com relação aos milagres. Por que algumas vezes acontece, outras vezes não acontece da forma como muitas vezes nós mesmos esperávamos. E por que algumas vezes parece que demora tanto, na verdade. E sabe, eu estava fazendo meu devocional um tempo atrás, no livro de 1 Reis, no capítulo 17, que vai contar, na verdade, a história do profeta Elias e da viúva de Sarepta. E foi muito interessante que, à medida que eu estava lendo esse texto, na verdade, Deus manda o profeta Elias para profetizar, ainda no reinado de Acabe, em Israel, que não chovesse durante 3 anos. E aí, quando ele profetiza isso, ele sai de cena, ele vai para o exílio, ele sai de Israel e ele vai para Querite. Lá em Querite, ele é alimentado de uma forma miraculosa com corvos durante 1 ano. Mas ele ficou 3 anos em exílio, porque 3 anos foi o tempo que ficou sem chover ali em toda aquela região. E os outros 2 anos, Deus pede para que ele vá para a cidade de Sarepta, que ficava na Fenícia, que não era parte do seu povo também. E aí, quando ele vai para esse lugar, ele pudesse encontrar com essa viúva, e na casa dessa viúva ele passa 2 anos. E é muito interessante, até porque quando Jesus vai pregar em Nazaré, ele usa essa história da viúva de Sarepta para mostrar que a salvação não era exclusiva para o povo de Israel, mas também poderia ser para outras pessoas, como descrito em Lucas, no capítulo 4, do versículo 16 até o versículo 30. Mas nessa história de Elias e da viúva de Sarepta, Deus fala para Elias encontrar essa viúva na porta da cidade de Sarepta, e quando ele chega ali na porta, ele pede um pouco de água. Mas além de um pouco de água, ele pede também um pedaço de pão para ela. E ela, na mesma hora, fala assim: desculpa, mas eu não tenho, porque eu tenho somente um pouco de farinha e um bocado de azeite na minha casa, e eu vou para casa para fazer uma última refeição para mim e para o meu filho, e depois disso nós vamos morrer. Porque, afinal de contas, toda aquela região também enfrentava a mesma seca dessa profecia dos 3 anos sem chuva naquela região. E aí, Elias fala para ela, na verdade, em nome de Deus, diz assim: olha, não tenha medo. Primeiro prepara um pedaço de bolo para mim com o que você tem em casa. E aí depois disso, traz para mim o bolo, volta para a tua casa, prepara para o teu filho e para você, e Deus vai fazer um milagre e não vai mais faltar nem azeite e nem trigo das coisas que era o que você tinha em casa, enquanto durar esse período de seca e não chover novamente nessa região também. E a gente olha muito para o texto pensando, na verdade, com relação a esse milagre, com relação ao trigo, com relação ao azeite, mas eu queria olhar um pouco mais, na verdade, para a vida dessa viúva de Sarepta, que me chama muito a atenção, porque afinal de contas ela não era parte do povo de Deus, ela era viúva e por isso
na época, era uma das classes que eram as mais baixas, na verdade, não tinha quase direitos e precisava da ajuda de outras pessoas também. Mas ainda assim, mesmo com todo esse contexto, esse quadro que ela enfrentava, ela confia na palavra do profeta e vai para casa para preparar esse pedaço de bolo, confiando no Deus de Elias, como ela vai falar num dos versículos aqui desse capítulo 17, como teu Deus, e ela se refere dessa forma, pelo menos do início do capítulo também. Agora, quando o profeta bate na porta da cidade e ela vai atender ali ao seu chamado, acredita e recebe na sua casa, e recebe Elias na sua casa por cerca de 2 anos. Essa mulher precisava muito de um milagre, mas antes de receber um milagre, o que me chamou mais atenção quando eu li esse texto é, na verdade, perceber que ela não só foi usada por Deus, mas ela também foi um milagre na vida do profeta, porque ela foi aquela que entendeu aquilo que ele falava, confiou que poderia acontecer alguma coisa, mas no final das contas preparou o bolo, levou para o profeta e ainda o recebeu na sua casa nesse período de 2 anos. E tem muita gente que fica esperando o milagre chegar, algo sobrenatural acontecer, e se esquece de que, na verdade, eu e você somos milagres que Deus também quer usar na vida de outras pessoas. E quando eu olho para a vida dessa viúva, ela não tinha nada praticamente em casa e estava indo preparar a última refeição, e ainda assim Deus resolve usar a vida dessa mulher. Agora, como é que isso funciona? Esse texto nos mostra que somos os milagres que Deus quer usar na vida de outras pessoas. Mas como que nós podemos entender esse modo como Deus trabalha também através de nós? A primeira maneira que a gente precisa entender é que Deus usa aquilo que nós temos. No versículo 12 desse texto, no capítulo 17, diz assim: mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só tenho um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Quando eu olho para a Bíblia, para a história na palavra de Deus, eu vejo que Deus usou diversas pessoas com aquilo que elas tinham nas suas mãos. Moisés com um cajado, Davi com as 5 pedras e uma funda, usou Sangar, um dos juízes, com uma queixada de boi e assim libertou o povo naquela época. E Deus usou inclusive essa viúva com um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha para abençoar também a vida do profeta Elias. E na espera por um milagre, muitos se esquecem que podem ser um milagre na vida de outras pessoas. Só pensam em si mesmas, só pensam em poder ganhar ou receber algo sobrenatural de Deus, sem nunca ter dado mesmo até o primeiro passo. E às vezes deixando tantas coisas de lado. E olha que a viúva não tinha praticamente nada. E eu lembro que, algum tempo atrás, um amigo meu, nós estávamos participando de um culto numa outra igreja, e aí no final daquele culto nós fomos comer juntos num restaurante, e aí ele percebeu e deu falta que alguém tinha aberto o carro dele e tinha levado a mochila dele, que estava dentro do carro, com o computador, celular e tablets, porque ele trabalha com tecnologia e usava essas ferramentas também no seu trabalho. Ele ficou tão chateado com aquilo, e aí eu lembro que era uma sexta-feira, nós ainda teremos um outro culto no sábado, que eu voltei para casa e comecei a orar assim: Deus, mas como é que a gente pode talvez ajudar esse nosso amigo? E aí eu comecei a pensar em algumas estratégias. No sábado de manhã, uma das estratégias foi montar um grupo com uma linha de transmissão, na verdade, com várias pessoas, explicando aquela situação e pedindo e esperando que algumas pessoas pudessem orar por aquilo e também, se sentissem no coração, aí a vontade de ajudar financeiramente para levantarmos aí algumas ofertas e aí juntarmos esse montante e talvez conseguir comprar novamente todos os equipamentos que ele tinha perdido. E aí eu lembro que eu mandei para mais de 70 pessoas, na verdade, aquela mensagem, e 2 pessoas me responderam. Uma respondeu que estava orando e a outra respondeu que ia dar R$100 para ajudar no processo. Glória a Deus por isso. Mas eu falei assim: Deus, mas como é que pode o pessoal ter um coração tão duro? Tem que ter mais gente para ajudar nesse negócio. Aí eu comecei a pensar, falei assim: não, deixa eu pensar talvez num pessoal aí que talvez tenha mais condição financeira, que talvez pudesse ajudar mais, talvez até. Fiz outra lista e mandei para toda essa lista. Sabe quantas respostas eu tive? Nenhuma. E eu não estou criticando essas pessoas de maneira nenhuma, não me entenda mal, porque na verdade
Deus começou a falar comigo enquanto eu mandava as mensagens que ele queria usar a minha vida para abençoar a vida desse meu amigo. Mas todas as vezes que ele falava comigo, eu falava assim, Deus, mas eu tenho um certo dinheiro que eu estou tentando guardar para quem sabe um dia poder comprar um apartamento com a minha esposa, mas é pouquinho. E a gente está com dificuldade guardando esse valor até, na verdade. Mas aí eles falaram assim, Lucas, mas um dia, lá no passado, você não me falou que tudo que é teu é meu? Eu falei assim, eu falei, Deus. Mas veja bem, tem tanta gente aí com mais, que eu podia usar dessa lista toda aí. Podia ser só uma pessoa, ou podia ser outras pessoas juntas aí até, para participar de tudo isso e não ficar pesado só para mim, né? E eu fiquei tentando negociar e cada vez que eu dava uma mensagem eu falava assim, Lucas, mas é você que eu quero usar. E é você que eu quero usar. E é você que eu quero usar com os teus recursos. E aí eu fui orar, conversar com a minha esposa e falei assim, Deus, então tá bom. Preparei um cheque, mais ou menos ali perto do que eu acreditava que poderia ser o valor dos equipamentos. Entreguei para esse meu amigo. E sabe, Deus quer usar aquilo que você tem nas tuas mãos. Tudo que nós temos também é dele. E com esse exemplo, eu não quero que você me entenda mal, eu não quero que você ache que é simplesmente os teus recursos, porque muito mais que os teus recursos são os teus talentos, é o teu tempo, o teu foco, a tua vontade de ajudar e cooperar no reino, que são as formas como Deus quer usar também a tua vida para que você possa também ser um milagre, batendo na porta das pessoas e levando esperança, amor e uma nova vida para cada uma das pessoas. Agora, além disso, Deus também vai provar o nosso coração à medida que a gente vai caminhando junto com Ele e entendendo que nós somos os milagres que Deus quer usar também na vida das pessoas. No versículo 13 vai dizer, Elias, porém, lhe disse, não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você já tem e traga para mim e depois faça algo para você e para o seu filho. O desafio aqui no texto era dessa viúva, dessa mulher, em confiar primeiro em fazer o bolo e junto nas palavras do profeta para que quando ela voltasse, as palavras que ele disse com relação a esse milagre do trigo, do azeite, fossem realmente cumpridas. Mas Deus prova o coração dela porque na verdade ela precisa dar o primeiro passo. Ela não volta para casa para fazer os bolos e estava tudo lá já multiplicado, e estava lá o pote cheio, o azeite já lá totalmente cheio também. Ela volta para casa e a situação em casa estava igualzinho. E Deus vai provar o nosso coração à medida que nós caminhamos para nos tornarmos milagres nas vidas das pessoas e também entendemos e recebemos milagres de Deus na nossa vida, porque Ele vai provar o nosso coração à medida que nós damos o primeiro passo com aquilo que nós temos e à medida que nós confiamos e entregamos aquilo que nós temos também para o Senhor. E Deus prova esse nosso primeiro passo. Eu estava conversando recentemente com uma menina da minha célula e ela dizia para mim que ela começou a vir na igreja, mas ela já participou de outras vezes na igreja já, mas nunca tinha se fixado de verdade. E a mãe dela, na verdade, sempre contava para ela que ela lia a Bíblia e Deus falava com ela através da Bíblia. Mas ela falou assim, pastor, mas eu li a Bíblia várias vezes e eu tentava fazer do jeito que a minha mãe fazia, mas eu nunca consegui entender Deus falando comigo como Deus falava com a minha mãe. E para mim, Ele era o Deus da minha mãe e não era tão real para mim realmente. Aí eu vim num culto aqui na igreja participar e você estava pregando sobre a Bíblia e como que ela fala com a gente. E aí eu estava sentado e fiquei pensando assim, tá lá, mais uma vez, mais uma pessoa igual a minha mãe que fala que Deus fala com ela através da Bíblia, mas não fala comigo. E aí ela ficou a mensagem toda ali um pouquinho até meio chateada com aquilo tudo ali, mas no final da mensagem eu trouxe uma confrontação para uma decisão e eu falei assim, gente, se você já leu a Bíblia algumas vezes, mas nunca entendeu, provavelmente é porque você ainda nunca tomou um compromisso ou nunca deu o primeiro passo convidando a Jesus para ser o Senhor e Salvador da tua vida. E à medida que você fizer isso, aí sim esse livro vai se tornar ainda mais vivo e ainda mais real e Ele vai falar com você, porque só quando você aceitar a Jesus, você tem o Espírito Santo dele na tua vida e essa é a forma como Deus fala conosco. E por isso que ela não entendia antes. E aí depois daquele culto ela tomou essa decisão, se comprometeu e ela voltou para casa e à medida que ela ia lendo a palavra, ela começava a entender cada vez mais aquilo que Deus falava com ela
também através da palavra. E sabe, algumas pessoas simplesmente buscam milagres. E Deus vai provar o coração dessas pessoas. E vai provar também o comprometimento que cada uma dessas pessoas tem também para com o Senhor. Por que nós o buscamos? Quais são os nossos interesses quando oramos e às vezes pedimos e até clamamos por alguns milagres de verdade? Mas a gente não pode esquecer que à medida que eu estou orando e pedindo, eu preciso lembrar que eu também preciso dar o primeiro passo e entender muitas vezes a voz do Senhor falando comigo, porque muitas vezes Ele quer usar a minha vida e a tua vida na vida de outras pessoas. Nós somos os milagres que Deus também quer usar para abençoar a vida de muita gente. E eu lembro com tristeza, uma vez eu estava com a minha esposa no cinema, nós estávamos assistindo um filme, era o filme da A Cabana, que tem o livro também. Não quero entrar em debate teológico com relação a questões do livro ou do filme em si, mas eu lembro que naquele filme algumas coisas do filme acabaram me tocando muito. E no cinema não estava tão cheio, mas tinha bastante gente. E várias pessoas, a gente começou a perceber, que também ficaram impactadas e emocionadas com algumas coisas que o filme trazia. E eu comecei a sentir Deus falando comigo, vai lá na frente e faz um apelo no final do filme. E eu fico muito triste porque eu percebi Deus falando comigo, eu percebi que era o momento certo, mas por medo, receio, por alguma coisa que podia acontecer, e eu falo isso para você com muita tristeza, eu não fiz. E eu não dei o primeiro passo e não confiei. E talvez simplesmente perdi a oportunidade de abençoar a vida de muita gente que estava com o coração bastante aberto, independente do filme aqui agora, mas por um entendimento daquilo que Deus queria fazer. E sabe, queria te pedir hoje para dar o primeiro passo. Você vai sentir talvez algo de Deus falando no teu coração para abençoar uma família, para abençoar uma outra pessoa, para fazer algo totalmente inesperado. Mas eu quero te convidar a não perder a oportunidade de ser o milagre que Deus quer usar na vida de outras pessoas. Quando eu era adolescente, uma vez em casa, chegou a faltar comida, na verdade. Minha família, depois que minha mãe faleceu, a gente acabou se endividando muito, meu pai acabou perdendo um pouco do controle financeiro em algumas coisas, até que chegou um mês que eu lembro que já não tinha mais cheque especial, não tinha mais formas de a gente conseguir algum recurso. A gente sentou de manhã para conversar em família, eu, meu pai, meus outros 2 irmãos, e aí eu tinha mais ou menos 15 anos de idade, e eu lembro que meu pai falou, eu não tenho mais o que fazer, e eu não sei o que fazer. Eu sei que eu estou errado, eu vou me arrepender, pediu perdão junto conosco, ele também, nós oramos, pedimos, Deus, a gente precisa de um milagre. E sabe, naquela manhã, a gente foi para a aula, e quando voltou, Deus usou alguma pessoa que ouviu a voz dele, porque ninguém sabia daquela situação, e era uma situação até constrangedora, a gente não queria abrir para ninguém também, na verdade, mas alguém ouviu a voz de Deus e entendeu que podia ser um milagre. E na hora do almoço, mais ou menos, naquele mesmo dia, quando chegamos em casa, ainda sem saber o que iríamos fazer e nem o que iríamos comer, tanto no almoço como nas próximas semanas ali para frente, trouxe uma cesta enorme, grande, cheia de comida lá para casa. Nós descemos para receber lá no prédio e quando nós chegamos, aquela pessoa já tinha ido embora e nós entendemos que Deus havia usado mais uma das pessoas que se permitiu dar o primeiro passo para ser um milagre na vida de alguém. E por isso eu quero te convidar nessa noite a ser um milagre na vida de outras pessoas também. Como que Deus pode te usar? O que Deus tem colocado nas tuas mãos? O teu tempo? Talvez sejam até os recursos, talvez sejam oportunidades que Deus quer usar a tua vida para abençoar a vida das pessoas que estão à tua volta, dos teus vizinhos, das pessoas que moram no teu prédio, na tua faculdade, da escola, do trabalho. Deus quer usar a tua vida com empatia para conquistar cada vez mais a vida de outras pessoas. E você vai ser, sim, assim como essa mulher foi na vida de Elias, o milagre que Deus quer usar também. E assim você vai começar a ver outros milagres também acontecendo na tua vida. Que Deus te abençoe muito e se nesse culto você entendeu através dessa mensagem que você não só pode ser um milagre, mas quer conhecer mais sobre Jesus, acesse esse link que a gente coloca aqui embaixo e durante a próxima música, esse link vai estar aqui embaixo também. Queria te convidar para cantar conosco essa próxima música e tomar essa decisão para começar a ouvir a voz de Deus e entender aquilo que Ele tem de especial também para você. Que Deus te abençoe. Senhor, eu confesso, nem sempre tem sido tão fácil assim, Senhor. Eu confesso, depois de todas as promessas que me fez,
eu ainda tive coragem de dar os meus ouvidos à dúvida e ao medo. Mas eu sei quem é que nunca mudou. Eu sei quem é que nunca falhou. Eu sei quem permanece fiel. Eu sei de quem são os planos que nunca se frustram. Eu sei que não é filho do homem pra quem mintar. Eu sei quem aqui precisa mudar. E faz-me um vaso novo, e faça tudo de novo. Se for preciso quebrar, pode quebrar, porque eu confio no oleiro. Complete a sua obra da maneira que queres fazer. Eu quero ser como um vaso refeito por ti, com água da vida enchendo-me. Senhor, eu confesso, às vezes simplesmente não consigo acreditar. Eu te confesso que tem dias que eu não consigo ver, nem mesmo que pela fé as suas promessas uma a uma se tornarem realidade. Mas eu sei quem é que nunca mudou. Eu sei quem é que nunca falhou. Eu sei quem permanece fiel. Eu sei de quem são os planos que nunca se frustram. Eu sei que não é filho do homem pra quem minta. Eu sei quem é que precisa mudar. Faz-me um vaso novo e faça tudo de novo. Se for preciso quebrar, pode quebrar, porque eu confio no oleiro. Complete a sua obra da maneira que queres fazer. Eu quero ser como um vaso refeito por ti, com água da vida enchendo-me. Com água da vida enchendo-me.